Bem-vindo a mais um Escola Sabatina Online. É uma alegria ter você participando conosco nesse momento tão especial do estudo da lição da Escola Sabatina. A lição da Escola Sabatina de hoje é um clássico, é particularmente interessante, porque fala da vinda do Messias. Conquanto o Messias tenha vindo no nascimento de Jesus, não é? Através do seu nascimento, a materialização do Messias ela ocorre quando Jesus se batiza no ano 27 e inicia seu ministério. E é disso que o profeta Isaías está falando hoje na lição da Escola Sabatina. O estudo de hoje contempla essa circunstância em que Isaías está anunciando que o Messias chegou, que as boas novas se materializaram. Porque o Messias ele está presente quando realiza as obras que estão sendo relatadas ali no capítulo 61. E o ministério de Jesus inicia demonstrando que o Messias está presente. Qual era a expectativa do povo em relação ao Messias? É uma expectativa diferente daquilo que a Bíblia diz que o Messias deveria realizar. Porque os judeus tinham uma esperança de que esse Messias os fosse libertar politicamente do jugo romano. Eles estavam olhando só para o aqui e o agora. Mas o profeta Isaías está apresentando uma dimensão mais cósmica, uma dimensão mais ampla, uma dimensão que envolve a salvação da raça humana. E quando Jesus se levanta na sinagoga em Nazaré, num ano jubileu, anunciando essas boas novas e dizendo que vai trazer liberdade aos cativos, então ali inicia-se a materialização do ministério do Messias. Porque ele começa a curar o cego, dar vista aos cegos, a curar os coxos, a libertar os cativos da maldição do pecado. Essa maldição do pecado trouxe consequências no mundo físico. Quando Adão e Eva pecaram, o livro de Gênesis relata que a terra sofreu com isso, né? A terra produziu cardos, espinhos, o homem passou a ter o cansaço pelo labor do seu trabalho, a mulher dores de parto. Então existiram consequências físicas e aí vieram as doenças, e dentro dessas doenças haviam algumas que eram praticamente escravizadoras para o povo de Israel no passado. Imagina numa sociedade agrícola um sujeito cego, um coxo, entendeu? Ele era um proscrito, ainda mais com relação à questão da impureza ritual que era colocada sobre essas pessoas, entenderam? Então, ao Jesus trazer a liberdade para eles, ao restaurar a lepra, ao fazer com que as pessoas pudessem ser reintegradas à sociedade, ele as está libertando fisicamente do mal do pecado. Mas a maior liberdade que Jesus vem prover é a liberdade do pecado em si mesmo. É a salvação que existe ao retirar a culpabilidade do pecado. É a salvação que existe em dar a oportunidade ao ser humano de um novo começo. É a oportunidade que se dá de implantar dentro dele uma natureza espiritual que passa a praticar as vontades do céu e não as vontades do homem. É a oportunidade que Cristo dá de que nós retiremos do nosso coração o egoísmo e coloquemos no lugar disso o amor supremo, que é a sua pessoa, a pessoa de Jesus. Então é maravilhosa essa libertação. E interessante que Daniel já havia profetizado, como eu disse no início, né, da questão do ano 27, em que o Messias seria ungido para esse ministério sacerdotal. E isso, nós lemos a sequência do livro de Lucas, quando Jesus está anunciando isso, levantando na sinagoga e lendo exatamente essa passagem do livro de Isaías, vocês vão ver que isso está muito próximo, está muito ligado ao batismo de Jesus. Existem aí algumas tradições que falam que Jesus foi batizado ali perto de Jericó, em alguma região por ali, e Nazaré não está muito distante daquilo, né? Então, logo depois do seu batismo, e ali reúne a seu grupo de discípulos, ele sobe para Nazaré e começa ali em cima, ao torno da Galileia, uma série de milagres, uma série de coisas que se iniciam no norte do país e que depois vão alcançar o país inteiro e vão culminar com a descida do Messias em Jerusalém para ratificar o seu serviço messiânico na cruz através de sua morte expiatória.
O fato é que em Jesus Cristo nós temos a expiação de nossos pecados. Em Jesus Cristo nós temos a salvação. Em Jesus Cristo nós temos a libertação do pecado. Em Jesus Cristo nós temos a liberdade para viver a lei da liberdade espiritual, uma lei que permite uma nova vida, uma vida de justiça, uma vida de paz. E nós, nesse sentido, agora, nos tornamos pequenos messias, né? Fiéis subpastores de Jesus Cristo, para levarmos esta boa nova, esse evangelho, para as pessoas que estão ao nosso redor. E nós também temos o papel de libertar os cativos, de levar boa palavra ao cansado, de levar pão a quem não tem, de vestir o nu, né? De visitar a viúva, o órfão, de auxiliar as pessoas que sofrem neste mundo, para demonstrar um evangelho prático, um evangelho vivo, que é o evangelho de Jesus Cristo, que não só trouxe o ensino espiritual, o ensino doutrinário, mas que viveu uma vida prática, que viveu uma vida que demonstra a doutrina que é pregada. E eu convido a você a viver este evangelho e a praticar esse evangelho, não só no dia de hoje, mas daqui para frente, até que Jesus venha. Tenha um excelente dia e que Deus o abençoe ricamente.